Seja bem-vindo à aula mais gostosa que você vai ter, que é a aula do passado simples. Vamos parar de uma vez por todas a falar igual Tarzan e vamos começar a conjugar os verbos apropriadamente. Quando for para o futuro, vai para o futuro. Quando for para o passado, vai para o passado. Então, a gente não vai falar de futuro, a gente não vai falar de presente. Hoje a gente vai focar no passado. Past simple, simple present, tudo a mesma coisa, passado simples. Primeiro, vamos, então, começar pelo básico. Como que eu faço para usar o simple past ou past simple? Então, vamos lá. Ele é usado para indicar ações passadas, concluídas, tudo que já aconteceu, que começou e terminou, que ficou pro passado, lá para trás. Então, tudo que aconteceu na minha vida até um segundo para trás é passado. Eu fui para o Brasil semana passada, eu comi macarrão ontem, eu viajei para a Holanda em 2010. Tudo isso aconteceu, finalizou, é passado, tá bom? Então, tudo isso é passado simples, é isso que a gente faz em inglês também, tá? Eu fui ao parque. Fui é o passado de ir. Em inglês é a mesma coisa. Went é passado de go. Então, você tem que, infelizmente, memorizar uma lista muito comprida, tá? Mas eu, na minha opinião, eu acho muito mais simples do que português, porque português a gente conjuga, vamos dizer assim, eu pego o verbo ir. Eu falo, eu fui, ela foi, nós fomos. Em inglês é tudo igual, você só tem que decorar went. I went, he went, she went. É muito mais simples. Em português você tem que guardar, além do verbo no passado, a conjugação de cada pessoa, entendeu? Então, na minha opinião, eu acho português realmente mais difícil. Então, quando você olhar para a lista, não se assusta, você fala assim, nossa, eu aprendi o pior já, vamos dizer assim, que é português, e eu não morro com isso, então inglês vai ser fichinha, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá, o passado simples, quando a gente fala de passado simples, a gente tem dois tipos de verbo, os regulares, os regular verbs, e os irregulares, irregular verbs. Vamos começar pelos regular, tá? O regular verbs. Eles são os verbos terminados em ed. O que eu pego, então, e eu faço? Eu pego o verbo e eu coloco ed no final. Acabou. Então, work vira worked. Invite vira invited. Stop vira stopped. Pass vira passed. Studied vira studied. Decide vira decided. Acabou, simples, fácil. Eu pego, acrescento o ed no final e morreu, tá? Os verbos já terminados em e, tá? Você não precisa acrescentar ed de novo, tá? Você simplesmente coloca um d lá no finalzinho, tá? Porque senão você vai repetir o que já está lá, tá vendo? Não tem por que colocar e de novo, não tem necessidade. Então, você pega simplesmente e acrescenta o D no final, tá bom? Então, verbos terminados em E, você simplesmente acrescenta o D, porque o E já está lá. Cuidado com a pronúncia. É muito comum você ver brasileiro fazendo hoped, smiled, danced, confused, hoped, ou às vezes em vez de E faz ed, baked, arrived, tá? Não, você não pronuncia o E. É como se ele não tivesse ali, tá bom? Então você pega e faz assim, ó, hoped, smiled, danced, confused, hoped, baked, arrived. Em momento algum eu pronunciei esses es, tá bom? Ele está aí, mas ele não é para ser pronunciado. Você faz como se fosse uma pequena explosãozinha de um desenho. Abrindo uma garrafinha de Coca-Cola. Hoped, smiled, danced, confused. Aqui, abrindo, fazendo esse devagarinho, bem difundinho, sem pronunciar esse E. Por favor, não pronunciem mais. E se você está pronunciando, pare. Hoje, agora, nesse exato momento, tá bom? Então, esses são os verbos regulares. Agora, como que eu sei? Isso é falando, né? E a escrita, teacher? Bom, é simples. Quando o verbo termina em consoante, vogal, consoante, então as três últimas letras do final do verbo, é o que a gente chama de CVC. Consonant, vowel, consonant. A gente dobra a última consoante
e acrescenta ed. Na fala, isso não altera nada, tá bom? É imperceptível, não tem como você fazer o som de um P e um som de dois P's, um som de um N e um som de dois N's. Não faz sentido, tá? Mas isso, ele faz diferença na escrita, quando você vai mandar uma mensagem, quando você vai escrever um e-mail, um algo para alguém. Então, por exemplo, aqui, ó, P, stop, consoante, vogal, consoante, dois P's, stopped. Plan, consoante, vogal, consoante, dois N's, dobro, consoante, planned. E assim segue, ó, consoante, vogal, consoante, CVC, CVC, CVC. Eu dobro a última consoante, B, G, T, N, e adiciono o ED no final, tá? Esse aqui, desculpa, esse aqui é superlativo. Deixa eu abaixar isso aqui. Pronto. Esse aqui é superlativo. Pronto. Pronto, agora sim, isso aqui é passado simples. Eu vi lá o est, eu falei biggest, isso é o maior. Não, aquilo é superlativo. Então, voltando. Aí a gente tem aqui, então, os verbos da maneira que se escreve. Consoante, vogal, consoante. Dobra a consoante, acabou, morreu. Entendeu? Então, aqui eu tenho mais exemplos que eu trouxe para vocês. Jog vira jogged, plug vira plugged, travel vira traveled. Então, não necessariamente que são só PNB, tá bom? Por exemplo, aqui termina com L, aqui termina com G. Você simplesmente tem que ter consoante, vogal, consoante, CVC no final da palavra. Aí você escreve certinho, tá? Então, esses são os verbos regulares. Os verbos irregulares são os verbos que mudam a forma, ele simplesmente não adiciona ed, ele vira uma outra palavra, por isso que ele tem que ser memorizado, porque ele não segue um padrão, ele simplesmente ele toma outra forma. Então, por exemplo, write, adoraria que fosse writed, seria simples, mas não é, então você tem que memorizar que é wrote. See vira saw, go vira went. Esse aqui é irregular, porque ele não muda, ele não acrescenta ed, ele simplesmente mantém do mesmo jeito, shut. Por exemplo, I shut the fridge before I left to go to work. Então, eu fechei a porta do congelador, do freezer, quando eu saí para trabalhar, tá? Então, lógico, tem a contextualização também, não se preocupa. Como que eu vou saber, já que ele não mudou? Tem contextualização, tá? Forget vira forgot e do vira did. A gente vai falar do did agorinha. Mas antes eu só vou falar para vocês que eu coloquei aqui. Vocês terão acesso à lista dos verbos irregulares. Não se preocupem com essa parte aqui, tá? Essa terceira coluna no final de cada verbo, né? Porque aqui você tem uma lista de verbos, aqui você tem a outra coluna de verbos. Aqui você tem duas colunas diferentes. Dentro da mesma folha, não se preocupem com esse aqui, porque esse aqui é o particípio, isso aqui vocês vão ver depois, deixa para depois, não sofre agora. Então, vocês, no momento, quando vocês virem ali na plataforma a lista de verbos, então você tem aqui o verbo na sua forma original, e logo após ele no passado simples, tá? Tanto é que você vai ver aqui em cima, ó, past simple, tá? Past simple, então não preocupa com o particípio ainda. São esses que você vai memorizar, tá bom? Be vira was, were. Beat, aqui ó, ele não muda a forma, e na forma ele continua beat. Become vira became, begin vira began, e por aí vai, tá bom? Então, está aqui a lista dos verbos irregulares. Vai estar lá na plataforma para vocês, eu só coloquei aqui mesmo para falar para vocês, não se preocupem com a lista, porque não é a hora dela agora, pra vocês não falarem, meu Deus, vou morrer de tantos verbos. O que eu recomendo vocês fazerem? Comece, olha a lista, e anote os verbos que você mais usa no seu dia a dia, tá bom? Geralmente, as pessoas tendem a utilizar muito os mesmos verbos. Ir, comer, beber, sei lá, fazer, colocar. Esses tendem a estar no vocabulário de todo mundo de forma geral. Mas, às vezes, você é um motorista, então você dirige o dia inteiro, então você vai utilizar esse verbo muito mais do que uma outra pessoa que às vezes trabalha no escritório, usando o computador o dia inteiro, tá bom? Então, olhe o que faz parte da sua realidade. Extraia primeiro os verbos que você usa no dia a dia. Depois, você vai, quando esses estiverem memorizados, você vai memorizando os outros, tá bom? Para você também não se sobrecarregar de primeira e dar aquele efeito do desespero, vamos dizer assim. Então, faça isso, vai ser muito bom, tá bom? Depois você se preocupa com os outros. Aí a gente entra agora no did, tá bom?
O que é o did? O did, ele é utilizado para fazer uma pergunta, tá bom? Você usa ele na resposta, mas ele aqui no começo a gente vai usar para fazer a pergunta. Nenhuma maneira de fazer uma pergunta em inglês no passado simples eu consigo fazer sem usar o did, tá bom? Lembra que o did, ele é o passado do do. Então, se você voltar aqui para sua lista, você vai até ver aqui, ó, do, vira did. É a mesma linha de raciocínio do passado, do presente simples. Então, como eu não consigo fazer uma pergunta no presente sem o do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Eu não consigo fazer também em inglês. Eu preciso fazer did you like chocolate? Did, passado de do, o auxiliar do passado. E a curiosidade é, o verbo não muda, tá bom? Então, did you go to school yesterday? Não fica did you went. Não, o verbo continua na forma original. Did you cook lunch? Did you do? Ó, ele dá aqui, ó, duas vezes, ó, uma como auxiliar e outra como verbo principal. Did you do your homework? Você fez a sua tarefa de casa? Então, não tem como você fazer uma pergunta gramaticalmente correta sem utilizar o did no passado. Aí você pode responder na positiva, yes, I did, lembrando que o did, ele substitui o verbo na resposta, tá bom? Então, eu posso fazer assim, ó, did you go to school yesterday? Você foi para a escola ontem? Yes, I did. Ou, yes, I went. Então, ou did, ou verbo no passado. Aqui ele vai no passado, porque aqui eu não tenho did junto. É ou um ou outro. Então, fica assim, eu fui. Na negativa, eu tenho opinião de usar, eu tenho jeito de usar na forma maior, na forma original, na forma contraída, tá bom? Que então é a mesma coisa, didn't ou did not. Só que o did not, na fala, a gente usa quando a gente vai dar ênfase em algo, tá bom? Então, por exemplo, I didn't go to school yesterday. Eu não fui para a escola ontem. I did not go to school yesterday. Às vezes a pessoa tá com corona. E alguém fala assim, não, mas eu te vi na escola, você deu positivo, pá. No, I did not go to school yesterday. Vamos dizer que eu sou a professora ou que eu sou o aluno, mas eu quero enfatizar que não, eu não fui, isso não aconteceu. Então, tende-se na vida real usar a forma comprida, a forma original, para enfatizar algo. Se você não for enfatizar algo, você usa a forma contraída. Lembra que inglês é uma língua muito preguiçosa, a gente tende a tirar tudo que a gente puder, de onde tiver como. Então, não tem por que você falar did not, é muito comprido. Didn't, tá bom? Então, I didn't go to school yesterday. I didn't cook. I didn't do anything. Lembrando de novo que o verbo não muda se eu tiver did ou didn't, na forma positiva, ou um ou outro, nunca junto, tá bom? E se eu quiser usar ele curtinho assim, ó, eu não preciso dar aquela resposta inteira, né, de escola, de inglês. Did you go to school yesterday? Eu posso usar simplesmente o no, I didn't, tá? No, I didn't. Ali só tá a forma original, a frase inteirinha, porque é bonitinho, escola de inglês, a gente vê tudo, né? Do jeitinho certinho. Mas lembrando que na vida real, não, a gente vai falar no, I didn't go to school yesterday. No, I didn't. I didn't, tá bom? Dependendo da preguiça, nem o não sai, tá? Did you go to school yesterday? No. Só no. Ou, did you go to school yesterday? I didn't. Why? Não fui, por quê? Tá? Então, lembra que a gente vai tirando tudo sempre que a gente puder. Então, esse é o passado simples. Assista e reassista e veja e reveja quantas vezes forem necessárias essa aula, mas vocês vão ter também atividades agora para vocês consolidarem o que vocês viram aqui na aula e também a gente continuar praticando isso em sala, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição, é só perguntar. Beijos!